orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este santo privilégio que uma vez mais na Tua graça Tu nos concedes de podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Mais uma vez te queremos agradecer pelo poder da revelação que Tu nos fazes chegar até nós e obrigado também, Senhor, porque o Teu Espírito está à nossa disposição para nos ajudar a compreender aquilo que Tu tens revelado para cada um de nós. Mais uma vez suplicamos a Tua direção, a direção do Teu Santo e Bom Espírito, não apenas para compreendermos aquilo que vamos ler, mas que possamos também interiorizar e, sobretudo, com a Tua ajuda, pôr em prática aquilo que nós vamos aprendendo de Ti. Fica, pois, connosco neste momento. Tudo isto nós pedimos e desde já pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, irmãos, bem-vindos. Em primeiro lugar, deixem-me dar-vos um pequenino anúncio, antes de começarmos a nossa reunião, que, para aqueles que possam não saber, portanto, amanhã realizar-se-á às 11 horas da manhã o funeral do irmão José Augusto, cujo corpo está na capela aqui ao lado. Portanto, será amanhã às 11 horas. Todos aqueles que de vós puderem vir, pois bem, teremos aqui as cerimónias fúnebres amanhã às 11 da manhã. Muito bem, nós hoje vamos começar um novo capítulo. E este capítulo é o capítulo 25, cujo título é A Imutável Lei de Deus. Muito bem, não se esqueçam qual é o contexto histórico em que nos encontramos. Portanto, nós estamos após 1844, ok? Não sei se repararam, todo o estudo do grande conflito é um estudo ao longo da história. Que história? Da história da dispensação cristã. O primeiro capítulo que nós estudámos foi o capítulo 1, tratou da destruição de Jerusalém no ano 70. Depois da destruição de Jerusalém, aquilo que os primeiros cristãos padeceram sob as perseguições romanas, etc. Depois, a instituição do papado. Depois, aquilo que os cristãos sofreram sob o papado. Depois, estudámos a história da Reforma Protestante. E aí atardámos-nos bastante, em alguns capítulos, sobre a história da Reforma Protestante. Depois fomos progredindo no tempo, até que chegámos ao período que precedeu 1844. Depois já vimos também o grande desapontamento de 1844 e agora estamos, historicamente, na fase pós-1844. Aquilo que nós estamos a estudar aqui é a compreensão que os adventistas tiveram depois do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. E aquilo que eles compreenderam na altura, pois bem, é importante que nós o possamos compreender também nós hoje em dia, ok? Então hoje vamos avançar para uma nova fase desta compreensão. Aliás, eu já vos tinha falado, mas só assim muito por alto, superficialmente, que foi a compreensão do santuário e mais particularmente da existência do santuário no céu, do qual o santuário na terra era apenas uma cópia, e sobretudo do ministério que Cristo efetua nesse santuário celeste, que desvendou, portanto, o mistério do desapontamento em 1844. E quando eles começaram a investigar o santuário, entraram pela fé no lugar santíssimo, e o que é que eles encontraram no lugar santíssimo? Pois bem, a Arca da Aliança, e dentro da Arca, o que é que a Arca continha? A Lei de Deus. Então, quando eles começaram a ver a lei de Deus, descobriram um mandamento que tinha estado esquecido durante séculos. Vocês já sabem qual é, obviamente, o mandamento do sábado. Vai ser essencialmente isso que nós vamos ver na primeira parte do estudo deste capítulo 25. Ok. Ups. Muito bem. Abriram-se então as portas do templo de Deus no céu e foi vista a arca da sua aliança no santuário. Este é o texto com que termina o capítulo 11. E o capítulo 11 termina com a 7ª trombeta. E diz aqui que a arca da aliança de Deus está no Santo dos Santos, conforme todos nós sabemos, o lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que era apenas uma figura e uma sombra do que existe nos céus, este compartimento só se abria, como sabemos, no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Então, reparem, estes adventistas começaram a compreender então começaram a compreender pela primeira vez que, afinal, aquilo que se passava no santuário israelita não tinha só a ver com o povo israelita, trazia lições para os nossos dias, para o nosso tempo. E então, este compartimento só se abria no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus no céu se tinha aberto e de que a arca da sua aliança tinha sido vista
indica a abertura do lugar santíssimo do Santuário Celestial em 1844, quando Cristo ali entrou para efetuar a obra final da expiação. E este texto de Apocalipse 11:19 está colocado num contexto da Bíblia que mostra que é exatamente para o tempo do fim é que isso iria acontecer. Ou seja, não seria em qualquer tempo da história, seria no tempo do fim. Os que pela fé seguiram o seu sumo sacerdote, e volto aqui a enfatizar esta expressão, pela fé. Reparem, estes adventistas, através do estudo da palavra de Deus, estão a conseguir, pela fé, perceber onde é que Cristo está. Porque essa era a grande dúvida que eles tiveram depois do grande desapontamento. Onde é que Cristo está? Nós supunhamos que Ele estivesse para vir à Terra e que agora nos estivesse a levar para o céu. Onde é que Cristo está? Lembram-se, já aqui vimos, é uma pergunta muito semelhante àquela que as mulheres colocaram quando chegaram ao túmulo e viram o túmulo vazio. Onde é que está Cristo? Onde é que puseram o meu Senhor? Então, eles pela fé seguiram o seu sumo sacerdote quando este iniciou o ministério no lugar santíssimo e contemplaram a arca do seu concerto. Como tinham estudado o assunto do santuário, conseguiram compreender a mudança realizada no ministério do Salvador e viram que ele agora exercia o seu ministério diante da arca de Deus, apresentando o seu sangue em favor dos pecadores. Agora, esta arca de Deus é, portanto, a arca da propiciação, ou seja, a arca da aliança, que tem o propiciatório por cima. A arca do tabernáculo terrestre continha as duas tábuas de pedra, sobre as quais estavam inscritos os preceitos da lei de Deus. A arca era apenas o receptáculo das tábuas da lei e a presença desses preceitos divinos é que lhe dava valor e santidade, como é óbvio. Quando se abriu o templo de Deus no céu, foi vista a arca do seu testemunho. Dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, está guardada religiosamente a lei divina, a lei que foi pronunciada pelo próprio Deus por entre os trovões do Sinai e escrita pelo seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus no santuário celeste é o grandioso original. Reparem, existe o santuário no céu, existe lá o lugar santíssimo, existe lá também a lei de Deus e essa, portanto, é que é a lei original. Portanto, a lei de Deus no santuário celeste é o grandioso original, de que os preceitos inscritos nas tábuas de pedra registados por Moisés no Pentateuco eram uma transcrição exata. Os que conseguiram compreender este importante ponto foram dessa forma levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Então, reparem, houve aqui uma sequência lógica na compreensão de uma série de assuntos pelos adventistas que passaram pelo desapontamento. Vamos só fazer uma breve recapitulação. A primeira coisa foi eles descobrirem que, afinal, o santuário de que o texto bíblico de Daniel 8,14 fala não é esta terra, como Miller e outros interpretaram, mas sim um santuário que existe no céu. E quando eles começaram a compreender a existência desse santuário no céu, que vem claramente escrito, sobretudo no livro de Hebreus e também no livro de Apocalipse, eles começaram então a ver a sua atenção focada no santuário terrestre. E então começaram a estudar o ministério que os sacerdotes exerciam nesse santuário terrestre e através do ministério que se exercia nesse santuário terrestre, eles começaram a compreender melhor o ministério de Cristo no santuário celestial. Então, eles acompanharam Cristo e perceberam que, afinal, Cristo esteve durante uma fase, após a sua ascensão, a ministrar no lugar santo e agora entrou no lugar santíssimo. E então eles, pela fé, seguiram Cristo até ao lugar santíssimo. Agora, no lugar santíssimo, eles perceberam, através do santuário terrestre, que lá no lugar santíssimo, no santuário celestial, está a lei original de Deus. E então aí eles começaram a estudar a lei de Deus. E ao estudar a lei de Deus, descobriram a verdade sobre o sábado. Estão a ver a sequência lógica? Está tudo interligado. E depois vão estudar também outras coisas que iremos ver mais à frente. Ok? Muito bem. Viram como nunca antes a força das palavras do Salvador, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei. E reparem, porquê que isto foi uma grande descoberta para estes adventistas? Não se esqueçam que eles estavam a viver num tempo em que a maior parte dos protestantes, para não dizer todos, falavam e pregavam que a lei de Deus tinha sido cravada na cruz, quando Jesus morreu. Ou seja, eles foram ensinados durante a sua experiência religiosa nas diferentes igrejas protestantes de onde vinham, tinham sido ensinados de que a lei de Deus tinha sido abolida, tinha sido cravada na cruz. E eis que agora, ao compreenderem que Cristo tinha passado para o lugar santíssimo e que ministrava diante da lei original,
eles perceberam que, afinal de contas, a lei não tinha sido abolida, bem pelo contrário, ela continuava em vigor. Estão a ver? Isto foi uma revolução, na altura, para os adventistas. Olhem aqui. A lei de Deus, sendo a revelação da sua vontade, a transcrição do seu caráter, deve permanecer para sempre no céu como uma fiel testemunha. Nenhum mandamento foi anulado, foi a conclusão a que eles chegaram, e bem, porque, como está escrito, nenhum jota ou til se mudou, diz o salmista, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89. São fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes até quando? Para todo o sempre. Então, eles a pouco e pouco começaram a descobrir, não, afinal a lei de Deus mantém-se válida. Nunca deixou de estar válida. Bem no centro do decálogo está o quarto mandamento, tal como foi a princípio proclamado. Lembra do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Repara, nem o animal devia trabalhar no dia de sábado. Já pensaram nisto? Nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Nem o teu estrangeiro. Sabem que hoje os judeus ortodoxos, enfim, que estão muito desviados da mensagem bíblica original, eles não trabalham ao sábado, mas não se importam de pôr outros a trabalhar para eles. Bom, isto viola o princípio do quarto mandamento. Assim como nós também não devemos permitir que outros trabalhem para nós no dia de sábado, ok? Sobretudo quando nós, por exemplo, precisamos de trabalho dentro, digamos, das nossas portas, ou seja, em algo que é nosso, não devemos permitir que alguém trabalhe para nós. Se alguém quiser trabalhar, que seja fora do nosso domínio, mas dentro do nosso domínio não podemos permitir que ninguém trabalhe no sábado, ok? Nem o teu estrangeiro está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O Espírito de Deus tocou no coração dos que estudavam a sua palavra. Estamos a falar, não se esqueçam, dos adventistas que passaram pelos apontamentos. Impressionava-os a convicção de que tinham transgredido este mandamento por ignorância. Ou seja, quando eles descobriram a verdade do sábado, eles ficaram com o coração, digamos, aflito, porque afinal eram transgressores, bom, mas por ignorância, não sabiam. Assim como há muita gente hoje em dia que ainda não sabe que este mandamento é válido. Deixando de tomar em consideração o dia de repouso do Criador, começaram a examinar as razões para a observância do primeiro dia da semana em lugar do dia que Deus tinha santificado. Eles começaram a ver se encontravam na Bíblia onde é que está escrito que se deve agora observar o domingo. E o que é que eles concluíram? Não conseguiram encontrar nas Escrituras nenhuma prova de que o quarto mandamento tivesse sido abolido ou de que o sábado tivesse sido mudado. A bênção que a princípio destacava o 7º dia nunca tinha sido retirada. Isto eles compreenderam claramente. Tinham procurado conhecer e fazer a vontade de Deus com sinceridade, mas agora viam-se como transgressores da sua lei. Porquê? Porque estavam a transgredir. Reparem, até aqui, todos estes adventistas que viveram o grande desapontamento de 22 de outubro de 1854, todos eles eram guardadores do domingo. Todos. Portanto, a verdade do sábado só veio a ser descoberta após 1844, não antes. Então agora eles descobrem isto, eles quase que ficam sem fogo. Mas afinal de contas nós estamos a ser transgressores, nem sabíamos. Bom, mas é isto que o Senhor lhes está a ensinar agora. Mas agora viam-se como transgressores da sua lei. Por isso, o seu coração encheu-se de tristeza e manifestaram lealdade para com Deus, santificando o seu sábado. Assim que descobriram esta verdade, pois bem, fizeram as reformas que se impunham. Foram feitos muitos e perseverantes esforços para derrubar a sua fé. Ninguém poderia deixar de ver que, se o santuário terrestre era uma figura, um modelo do celestial, a lei depositada na arca na terra era uma transcrição exata da lei da arca que está no céu. O raciocínio aqui era perfeito. Eles disseram, então, se o santuário terrestre era um modelo do santuário celestial e se existe uma transcrição da lei de Deus no santuário terrestre, logo, a transcrição desta lei que está no santuário terrestre tem que ser da mesma lei que está no céu. Ora, nós sabemos que lei é que estava no santuário terrestre, era a lei dos 10 mandamentos. Então tem que ser essa que está no santuário celestial. Raciocínio primário, lógico. E que a aceitação da verdade sobre o santuário celeste envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade da guarda do sábado do quarto mandamento. Aí estava o segredo da oposição atroz e decidida
à exposição harmoniosa das Escrituras que revelavam o ministério de Cristo no santuário celestial. Os homens procuravam fechar a porta que Deus tinha aberto e abrir a que ele tinha fechado. Qual era a porta que os homens procuravam fechar? Pois bem, a porta que dava acesso... Esta porta, atenção, é no sentido figurado. Esta porta era a porta que dava acesso ao lugar santíssimo e que permitiu a estes crentes descobrir, entre outras verdades, a verdade do sábado. Para além, como já vimos a semana passada, da fase final do ministério de Cristo no santuário celestial, antes do seu regresso a esta terra. Mas o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, tinha declarado: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Está escrito em Apocalipse 3, para a igreja de Filadélfia. Porque a igreja de Filadélfia representa aquele período histórico, nós vamos estudar agora no próximo trimestre, no primeiro trimestre de 2019, vamos estudar o livro do Apocalipse e os irmãos vão reparar que as 7 igrejas, escritas em Apocalipse 2 e 3, não só as mensagens às 7 igrejas ali contidas eram mensagens para 7 igrejas locais que havia na província romana da Ásia Menor, mas essas mensagens se aplicam também ao longo da história. E Filadélfia aplica-se a este período. Cristo tinha aberto a porta, ou seja, o ministério do lugar santíssimo, e a luz que resplandecia através dela, da porta que se tinha aberto para o lugar santíssimo, no santuário celestial, demonstrou que o 4º mandamento estava incluído na lei que ali estava guardada. O que Deus estabeleceu, ninguém pode derrubar. Os que aceitaram a luz relativa à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus, acharam que estas eram as verdades apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse. As mensagens deste capítulo constituem uma tríplice advertência que deve preparar os habitantes da terra para a segunda vinda do Senhor. Então, tudo isto começou a fazer sentido na mente destes adventistas. Eles começaram a compreender a primeira mensagem angélica, começaram a compreender o ministério do Cristo no santuário celestial, melhor a Epístola aos Hebreus, etc, etc. Ou seja, tudo começa agora a fazer sentido e a ligar-se umas coisas às outras. Reparem, é como se várias peças de um puzzle agora começassem a encaixar-se umas nas outras e agora, do que resulta desse encaixe de várias peças, é uma imagem nítida de um todo coerente de verdades. O anúncio, vindo é a hora do seu juízo, aponta para a obra final do ministério de Cristo para a salvação dos homens. Anuncia uma verdade que deve ser proclamada até quando? Até que a intercessão do Salvador termine e ele volta à terra para receber o seu povo. Atenção, quando é que a intercessão do Salvador termina? É a quando da vinda de Cristo ou é antes? É antes, exatamente. É naquele período que nós chamamos como? Fim do tempo da graça, exatamente. A obra do juízo, que começou em 1844, deve continuar até o quê? Até que os casos de todos estejam decididos. E quando se diz aqui decididos, é decididos ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Decidido quer dizer está tratado, está arrumado. Ou seja, ali o caso daquela pessoa está totalmente decidido, ou para a vida ou para a morte. E atenção, os casos de todos estejam decididos, tanto dos vivos como dos mortos. Claro que o juízo começou com os mortos e provavelmente ainda está a decorrer com os mortos. Provavelmente ele só vai passar aos vivos, esta é uma opinião minha, que é também a opinião de alguns pastores, quando se der o alto clamor. Porque quando se der o alto clamor, aí, digamos, é a última chamada de misericórdia. Agora, uma coisa é certa, quando terminar o tempo da graça, aí os casos de todos os vivos estão decididos também. Está tudo decidido. E por isso é que aqueles que viverão nesta terra quando terminar o tempo da graça terão que viver sem mais a mediação de Cristo no santuário celestial. Por isso é que o Senhor fará uma graça adicional a esses que habitarão nesse período, porque esses vão viver um período na história desta terra em que não há mais mediador no santuário celestial. Agora pensem, se durante esse tempo, desde que termina o tempo da graça até à vinda de Cristo, em que não há mediador a interceder no santuário celestial, se algum dos santos que está na terra pecasse, quem é que iria expiar esse pecado? Ninguém, porque não há mais mediador. Então isso leva-nos a concluir pela lógica de que os santos que viverão nessa altura não pecarão. Agora, não pecarão porquê? Porque o Senhor preparará o caminho para isso.
O Senhor os trabalhará de tal modo o seu caráter, purificá-los-á de tal modo, santificá-los-á de tal modo e protegê-los-á de tal modo que eles viverão esse período sem pecarem. Essa é uma bênção que será concedida apenas a essa geração que estará viva quando Cristo vier e que nós entendemos serem os 144 mil. Daí, por exemplo, em Apocalipse 14, dizer que eles não têm mácula. Ok? Portanto, tudo isto faz sentido. E os adventistas começaram a perceber isto. Ok? Daqui se conclui que ela se estenderá até ao fim do tempo da graça para a humanidade. Para que os homens se possam preparar para estarem em pé no juízo, a mensagem ordena que temam a Deus e lhe deem glória e adorarem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O resultado da aceitação destas mensagens é dado nestas palavras. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Já repararam que depois das 3 mensagens angélicas serem dadas na sua sequência, primeira, segunda, terceira, o texto que vem logo a seguir, reparem, a terceira mensagem é os versículos 9, 10 e 11. O texto que vem logo a seguir, que é o versículo 12, é este texto que diz, aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O que é que isto pressupõe, irmãos? Que todos aqueles que aceitaram as 3 mensagens angélicas, o resultado prático que se manifestará nas suas vidas é guardarem os mandamentos de Deus e terem a fé de Jesus. Estão a entender? É lógico compreendermos isto. Portanto, qual será, volto a perguntar, qual é o resultado prático da aceitação genuína das 3 mensagens angélicas? É nós observarmos os mandamentos de Deus e termos a fé de Jesus. E atenção que ter a fé de Jesus, já houve uma grande discussão, porque há versões da Bíblia que dizem ter a fé em Jesus, outras dizem ter a fé de Jesus. Qual é a proposição correta? É em ou de? É ter a fé em Jesus ou ter a fé de Jesus? Bom, deixem-me dizer-vos que, verdadeiramente, o que essa fé significa é ter a fé de Jesus. Agora, não deixa de ser lógico que, para um dia podermos ter a fé de Jesus, nós temos que começar por ter fé em Jesus. E é na medida em que temos fé em Jesus que nós amadurecemos até ao ponto de termos a fé de Jesus. Mas aqueles que aceitarão as 3 mensagens angélicas no tempo do fim acabarão por ter a fé de Jesus, ou seja, uma fé em tudo semelhante àquela que Jesus teve quando viveu nesta terra. São os tais 144 mil que vivem sem mácula. Ok? É um privilégio que Deus dá a essa geração, porque não podia ser de outra forma. Volto a dizer, se algum desses pecasse durante esse tempo, quem é que iria perdoar esse pecado? Não há mais mediador? Ok? Faz sentido? Agora, para que se possam preparar para o juízo, é necessário que os homens guardem a lei de Deus. Esta lei será a norma de caráter no juízo. Isto todos nós sabemos. Declara o apóstolo Paulo, todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. E ele diz que os que praticam a lei hão de ser justificados. Reparem, sabem que muitos dizem que o apóstolo Paulo é o apóstolo da graça. E é verdade. Mas olhem que o apóstolo da graça também diz que os que praticam a lei é que hão de ser justificados. O que é que isto quer dizer? Será que ele se contradiz ele próprio? De forma alguma. O que Paulo está a dizer é que todos aqueles que genuinamente e verdadeiramente se ligam pela fé a Cristo e são salvos pela sua graça, pois bem, na sua vida manifestar-se-á a observância da lei de Deus. Porque Deus estará neles e é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar, conforme o mesmo Paulo disse, segundo a sua boa vontade. A fé é essencial para se guardar a lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar-lhe. Também escreveu Paulo em Hebreus 11:6. E tudo o que se faz em desacordo com a fé é pecado. A minha versão diz, tudo o que não provém de fé é pecado. Na mensagem do primeiro anjo, os homens são chamados a temer a Deus, a dar-lhe glória e a adorá-lo como Criador do céu e da terra. Para isto devem obedecer à sua lei. Diz Salomão, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. É assim que termina o livro de Eclesiastes. Sem a obediência aos seus mandamentos, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, escreveu João também na sua primeira epístola. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o quê? Abominável. Então, reparem, este é um assunto muito sério. Agora, o dever de adorar a Deus baseia-se no facto de que Ele é o Criador.
Esta é a razão apresentada nas Escrituras, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, para nós adorarmos a Deus. Porquê que nós adoramos a Deus? Adoramos a Deus porque Ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas e, especialmente, é o nosso Criador. Então, porque Ele é o meu Criador, eu tenho o direito e a legitimidade e até o dever de adorar a Deus, porque Ele é o meu Criador. Essa é a razão principal. Agora, reparem, quem não aceita que Deus seja o Criador, vai adorá-lo porquê? Não faz sentido. Não faz sentido. E aqueles que não aceitam a verdade do sábado estão muito mal nessa adoração, como iremos ver. E onde quer que se apresente na Bíblia o seu direito, atenção, letra maiúscula, o seu direito de Deus, à reverência e adoração acima dos deuses dos pagãos, enumeram-se as provas do seu poder criador. Olhem aqui alguns exemplos de textos onde uma coisa está ligada à outra, ou seja, o direito que Deus tem a ser adorado com o facto de Ele ser o Criador. Querem ver? Olhem aqui, vamos começar com o Salmo 96, 5. Todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Por outras palavras, o que é que este texto subentende? Porque o Senhor fez os céus, merece ser adorado como vocês adoram os deuses pagãos. Não são os deuses pagãos que devem ser adorados. É o Deus que fez os céus. É por isso que Ele deve ser adorado. Olhem aqui, este texto de Isaías 40, 25 e 26. A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Mais uma vez, a ênfase é dada na criação. E porque Deus é o Criador, merece ser adorado. Assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Eu sou o Senhor e não há outro. E porque eu sou o Senhor e não há outro, porque eu sou o único que criou, mais ninguém criou, eu e só eu mereço ser adorado. Ok? Diz o salmista, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Olhem este texto, muito bonito, Salmo 95, 6. Ouvinde, adoremos e prostremo-nos. E porquê é que devemos adorar e prostrar? Olhem aqui, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Cá está. Porquê é que devemos nos ajoelhar e prostrar diante do Senhor? Porque Ele nos criou. E reparem, o sábado é o mandamento por excelência que nos faz recordar que Deus é o Criador. Mais nenhum mandamento dos 10 aponta para Deus como Criador, a não ser o sábado, o quarto mandamento. E os seres santos que adoram Deus nos céus declaram porque é que lhe é devida esta homenagem. Olhem aqui neste texto, Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Porquê? Porque tu criaste todas as coisas. Cá está, mais uma vez. É o Antigo Testamento, é o Novo Testamento, todos a irem na mesma direção. Deus deve ser adorado porque Ele é o Criador. No capítulo 14 de Apocalipse, os homens são convidados a adorar o Criador e, mais uma vez, são convidados a adorar o Criador. Porquê? Porque Ele fez os céus, o mar, a terra e as fontes das águas. Mesma coisa, mesma razão. Nada de novo. E a profecia revela uma classe de pessoas que, como resultado da tríplice mensagem, olhem aqui, como resultado da tríplice mensagem, ou seja, como resultado de terem aceite a tríplice mensagem, observam os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta diretamente para Deus como sendo o Criador. Qual é esse mandamento? Só há um, não há mais? O quarto mandamento declara, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Acerca do sábado, diz mais o Senhor, ele é um sinal para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E a razão apresentada é porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Ou seja, mais uma vez, aliás, até o próprio enunciado do quarto mandamento diz porque é que nós devemos adorar o Criador no sábado. Porque a Deus no sábado, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A importância do sábado como memorial da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus. E mais uma vez, isto repete-se, porque é que se deve render culto a Deus? Porque Ele é o Criador e nós as suas criaturas. O sábado, portanto, está na própria base do culto divino, pois ensina esta grande verdade da maneira mais impressionante e nada mais faz isto. Ou seja, só aqueles que observam o sábado é que têm uma compreensão correta
da verdadeira adoração que se faz a Deus. Aqueles que não guardam o sábado não têm uma compreensão correta. E reparem, irmãos, nós olhamos para as igrejas ditas cristãs à nossa volta e reparem como a adoração a Deus é tão pervertida, é tão corrompida. E sabem porquê? Está aqui a explicação. Porque eles não respeitam o memorial da criação. E ao não respeitarem o memorial da criação, a adoração que fazem é uma adoração pervertida, adulterada, corrompida. Não adoram a Deus corretamente. Claro, muitos deles estão na ignorância, como estiveram alguns destes adventistas após 1844. Mas como é que essas pessoas, e são tantas, aos milhões, podem saber a forma correta de adorar a Deus? Como é que eles podem saber que o sábado é o memorial da criação? Bom, aqueles que sabem essa verdade devem quê? Devem comunicar, precisamente. Aí está a nossa responsabilidade como povo de Deus remanescente. Nós temos esta responsabilidade de comunicar àqueles que não sabem esta verdade. Se eles aceitam ou não, isso já depois é a responsabilidade deles. Mas nós temos a responsabilidade de lhes comunicar esta verdade. O verdadeiro fundamento para o culto divino, não só do que se realiza no sétimo dia, mas de todo o culto, encontra-se, olhem aqui, na distinção entre o Criador e as suas criaturas. Este facto capital nunca poderá tornar-se obsoleto e nunca deverá ser esquecido. Foi para conservar sempre esta verdade perante o espírito dos homens que Deus instituiu o sábado no Éden. Isto é fundamental, isto é de crucial importância. E agora Ellen White vai mais longe e vai dizer que se sempre os homens, ou seja, sempre a raça humana, tivesse observado o sábado, não haveria um único incrédulo e ateu à face da terra. Olhem aqui. E enquanto o facto de ele ser o nosso Criador continuar a ser o motivo pelo qual o devamos adorar, o sábado permanecerá como sinal e memória disso. Olhem aqui. Se o sábado tivesse sido guardado universalmente, ou seja, por todos, os pensamentos e afetos dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto. E nunca teria havido um idólatra, um ateu ou um infiel. Isto é impressionante mesmo. Para a importância capital do sábado. Compreendem agora porque é que o grande conflito vai terminar num clímax e esse clímax vai ser em torno do dia de repouso? Porque não é só a questão do dia de repouso, é a questão a quem adoramos e porquê que adoramos. Nós adoramos o Criador porque Ele e só Ele merece ser adorado. E com a adoração do Criador vai a adoração no sábado, o respeito pelo sábado, que é o memorial do Criador e da criação. Está tudo interligado, é impossível desligar uma coisa da outra. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Deduz-se que a mensagem que ordena aos homens adorar Deus e guardar os seus mandamentos apelará especialmente para que eles observem o quarto mandamento. Esta vai ser a grande verdade que vai ser proclamada durante o alto clamor. Não se esqueçam disto, irmãos. O alto clamor vai ter como mensagem central a mensagem do sábado. E porquê? Porque é o apelo do primeiro anjo para que as pessoas adorem a Deus como Criador. Em contraste com os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, o terceiro anjo indica outra classe, contra cujos erros profere uma solene e terrível advertência. E qual é essa outra classe? É a classe aqui descrita na mensagem do terceiro anjo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Reparem que aqui é falado num sinal, que pode ser recebido na testa ou na mão. Para a compreensão desta mensagem é necessária uma correta interpretação dos símbolos empregados. O que é representado pela besta, pela imagem e pelo sinal? É o que iremos ver. A cadeia de profecias na qual se encontram estes símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse. É os capítulos centrais de Apocalipse, 12, 13 e 14. Com o dragão que procurava destruir Cristo no seu nascimento. É dito que o dragão é Satanás. Está claramente indicado no versículo 9. Foi ele que atuou através de Herodes para matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás ao fazer guerra contra Cristo e o seu povo durante os primeiros séculos da era cristã foi o Império Romano. Atenção, este Império Romano que era o Império Pagão, ok? No qual o paganismo era a religião dominante. Assim, olhem aqui,
Embora o dragão represente primeiramente Satanás, é, no segundo sentido, o símbolo da Roma pagã. Muitas vezes nós pensamos que o dragão, mencionado, portanto, em Apocalipse 12, é só símbolo de Satanás. Também é. Aliás, primariamente é símbolo de Satanás. O versículo 9 de Apocalipse 12 é inequívoco. No entanto, não se esqueçam que foi o dragão que tentou destruir Cristo quando ele nasceu, mas não foi através de um ataque direto. Quem é que ele usou para destruir Cristo? Foi Herodes. Quando Herodes promulgou aquele decreto, que vem descrito em Mateus capítulo 2, de mandar matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, em Belém e arredores. Reparem, Roma pagã é também o dragão no sentido em que se deixou usar completamente pelo dragão Satanás. Ok? Agora, isto nos ajuda a compreender o símbolo que vem a seguir. No capítulo 13, versículos 1 a 10, ou seja, na primeira parte do capítulo 13, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, à qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Atenção, que dragão é este? Satanás, primariamente, mas não só. Quem é que é em segundo plano? Este dragão é Roma pagã. Então reparem, em vez de lermos que foi Satanás, leiamos aqui também Roma pagã. Então Roma pagã deu o seu poder, o seu trono e grande poderio a esta besta. Agora reparem, este símbolo, o símbolo da besta, como a maioria dos protestantes tem defendido, representa o papado que se sucedeu no poder, olhem aqui a palavra é a mesma, trono, e autoridade, poderio, até aí mantidos pelo antigo Império Romano. Ou seja, quando aqui diz que o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio, o que é que isto quer dizer? Que Roma pagã deu de mão beijada o seu poder, o seu trono e a sua autoridade ao poder que se lhe sucedeu. E o poder que se sucedeu na história, que poder é que foi? O poder de Roma papal. Está claro como água. Quanto à besta semelhante ao leopardo, que é esta besta que representa o papado, é dito: foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Esta profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. Não há aqui sombra de dúvidas. Sabem que os protestantes, durante séculos, interpretaram estas profecias, a primeira besta de Apocalipse 13, a ponta pequena de Daniel 7, a ponta pequena de Daniel 8, o homem do pecado, 2 Tessalonicenses 2, como sendo o papado católico ou romano. Vocês dizem, mas hoje eles já não acreditam, não interpretam mais isso. É verdade. Hoje só há um povo sobre a terra que faz esta interpretação, é os adventistas. Mas durante séculos, não foi só no tempo dos reformadores protestantes, foi no tempo dos reformadores protestantes e nos séculos que seguiram, até o século XIX, os protestantes aceitaram esta interpretação. A partir do século XIX e, sobretudo, quando entramos no século XX, é que eles começaram a desligar-se desta interpretação. Algumas denominações foi já bem dentro do século XX, ou seja, já bem em meados do século XX, que abandonaram essa interpretação. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e diz o profeta, havia uma das suas cabeças como que ferida de morte. E mais, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, necessário é que à espada seja morto. Reparem, quantas e quantas pessoas Roma não pôs em cativeiro. Quantas e quantas pessoas Roma não matou à espada. Pois bem, aquilo que Roma fez, agora iria sofrer. E sofreu quando um general de Napoleão foi a Roma e prendeu o Papa. Os 42 meses são o mesmo que tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, ou os 1260 dias de Daniel 7, tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme é dito nos capítulos anteriores, começou com a supremacia do papado no ano 538 da nossa era e terminou 1260 anos depois, ou seja, em 1798, porque se somarem a 538 1260, dá precisamente 1798. Nesta ocasião, o Papa foi preso pelo exército francês, durante o tempo da Revolução Francesa, que já aqui estudamos, e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a perdição. Se alguém leva em cativeiro irá. E assim o Papa foi deportado para a França, onde morreu no exílio.
Neste ponto, ou seja, deste ponto da profecia, é introduzido um outro símbolo. Diz o profeta: vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Isto já na segunda parte de Apocalipse 13. Tanto a aparência deste animal como a maneira como surgiu indicam que a nação por ela representada é diferente das que são mostradas sob os símbolos precedentes. E agora reparem, os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como animais ferozes, que surgiam quando os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Em Apocalipse 17, um anjo explicou que águas representam povos e multidões e nações e línguas. Reparem agora na conclusão que vamos chegar, que é muito importante. Ventos são símbolos de conflitos. Os 4 ventos do céu a combaterem no mar grande, este mar grande era símbolo do mar Mediterrâneo, representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos têm atingido o poder. Mas a besta de chifres semelhantes aos do cordeiro foi vista a subir da terra. Ou seja, não subiu de uma zona da terra onde estavam muitas nações e povos e multidões e línguas. Em vez de subverter outras potências para se estabelecer, a nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Então reparem, o que é que isto significa? Que a segunda besta mencionada em Apocalipse 13 não poderia surgir na Europa, porque a Europa estava cheia de povos, multidões, nações e línguas. Ainda hoje é uma grande Babilónia de línguas. Aliás, acho que é onde está o maior número de línguas, é aqui na Europa. Talvez seja a zona que tenha mais línguas, seja aqui a Europa. Bom, eu sei que há muitos dialetos também em África, mas pronto, aqui a Europa é rica em muitas línguas. Agora reparem, não poderia, pois, surgir entre as populosas e agitadas nações do Velho Mundo. Este Velho Mundo é uma expressão para se referir à Europa. Esse mar turbulento de povos e multidões e nações e línguas deve ser procurado no Ocidente. Atenção, no Ocidente do Velho Mundo. Ou seja, se o Velho Mundo é a Europa, então o que é que está ao Ocidente da Europa? Bom, está o Oceano Atlântico. Mas depois do Oceano Atlântico está a América. Então, esta nação representada pela segunda besta de Apocalipse 13, uma das especificações da profecia obriga a que ela nascesse ao ocidente da Europa, do Velho Mundo. Ora, o ocidente da Europa só pode ser o continente americano e, mais particularmente, a parte norte do continente americano. Ok? Estamos quase a acabar. Que nação do Novo Mundo estava em 1798 a ascender ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? Reparem, já em 1798, a nação americana estava a atrair o mundo. Muitos estavam a olhar, reparem, claro, não se olhava naquela altura como se olha hoje. Não havia muitos meios de comunicação social, é verdade, mas chegavam notícias, com muito atraso, é verdade, mas chegavam. E as pessoas se interrogavam: uau, o que é que está a acontecer do outro lado do Atlântico? Está lá uma nação a crescer, a ganhar consistência, a ganhar corpo. Olha aqui, a aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Qual profecia? A segunda parte do Apocalipse 13. Esta aponta, sem qualquer dúvida, para os Estados Unidos da América. Não há qualquer dúvida. E agora reparem, quando nós olhamos para todos estes capítulos centrais do livro do Apocalipse, capítulos 12, 13 e 14, nós descobrimos que a grande guerra que o diabo vai fazer ao remanescente, mencionado em Apocalipse 12, 17, é feito com as duas grandes potências descritas logo a seguir no capítulo 13. Bom, já identificámos estas duas potências, o papado por um lado e os Estados Unidos da América por outro. Então, quem serão os grandes inimigos do povo remanescente de Deus no tempo do fim? Precisamente estes dois poderes. Então, amigos, ao contrário do que alguns andam por aí a dizer que a grande luta vai vir dos muçulmanos e temem muito os muçulmanos e a invasão dos muçulmanos na Europa, ou então dos ateus, dos incrédulos, esqueçam isso. A grande luta, os grandes poderes que o diabo vai utilizar para fazer guerra ao remanescente são estes dois poderes mencionados em Apocalipse 13 de forma simbólica, o papado e os Estados Unidos da América. E o que é que vai acontecer com estes dois? Vão se unir. Duas bestas que se vão tornar amigas. E agora reparem, o que é representado também pelos Estados Unidos da América? A sua religião predominante.
Qual é a religião predominante nos Estados Unidos da América, que é a religião histórica? É o protestantismo. Então, qual é o quadro que nós aqui vemos? Que protestantismo e catolicismo romano se unirão e, ao se unirem, irão apresentar uma frente comum contra quem? Contra o povo remanescente de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Repare, a profecia é claríssima, claríssima, claríssima. Não há margem para dúvidas. Então, para onde é que nós devemos olhar para sabermos de onde é que vem o perigo? Devemos olhar para o Médio Oriente, onde milhões e milhões de protestantes estão a olhar hoje, a pensar que o grande mal vai vir do Médio Oriente, e nomeadamente lá dos inimigos de Israel. Não, 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 não. O diabo levou essas pessoas a desviar a atenção para um sítio no mundo de onde não vai vir o grande perigo. O grande perigo vai vir aqui da Europa, nomeadamente do Vaticano, quando o Vaticano ou os Estados Unidos se unirem e criarem uma hegemonia religiosa e política imbatível no mundo. Imbatível às mãos humanas, mas Deus se encarregará de destruir. Várias vezes, ao descreverem a origem e o crescimento desta nação, oradores e escritores têm emitido inconscientemente o mesmo pensamento e usado quase sempre as mesmas palavras do escritor sagrado. A besta foi vista a subir da terra. Olhem aqui. E segundo os tradutores, a palavra aqui traduzida por subir significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. Ou seja, não é um crescimento assim repentino. Não, é um crescimento gradual, lento, mas consistente. E como vimos, a nação deveria surgir num território previamente desocupado. Bom, basicamente, reparem, o que era o continente norte-americano comparado com a Europa? Aquilo era um deserto. Vocês dizem, mas não estavam lá os índios? Havia alguns índios, mas eram poucos. Comparando com os povos que habitavam aqui na Europa, não tem comparação possível. E como vimos, a nação deveria surgir num território previamente desocupado. Um preeminente escritor descrevendo a origem dos Estados Unidos fala do mistério da sua procedência do nada. E diz, tal como a semente silenciosa, desenvolvemo-nos, tornando-nos no império. Um jornal europeu em 1850 referiu-se aos Estados Unidos como um império maravilhoso, que estava a emergir e no silêncio da terra, olha só, até usou esta expressão da terra, aumentava diariamente o seu poder e orgulho. Reparem, isto foi captado por um jornal europeu em 1850. Já lá vão mais de 150 anos. Edward Everett, num discurso sobre os peregrinos fundadores desta nação, disse: terão eles procurado um local isolado, inofensivo, por ser desconhecido e seguro pela distância, onde a pequenina igreja de Leiden pudesse gozar de liberdade de consciência? Eis as imensas regiões sobre as quais, em conquista pacífica, implantaram os estandartes da cruz. E sabem, vou-vos dizer uma coisa, irmãos. Sabem que hoje, no momento atual, se há nação da terra onde ainda se conservam alguns, eu sublinho, alguns princípios morais e espirituais, vou-vos dizer, é nos Estados Unidos da América. A Europa capitulou por completo. Outras nações protestantes, de tradição protestante, por exemplo, como a África do Sul, capitularam por completo. É o caos. Essas sociedades que foram outrora sociedades florescentes, sociedades desenvolvidas. Olha, por exemplo, o caso da África do Sul. A África do Sul está num caos. Os Estados Unidos mantêm-se ainda. E sabem que muitos americanos têm orgulho nisso. Eles têm consciência que os Estados Unidos são uma nação única. E são mesmo. Mas também, reparem, é de lá mesmo que vai surgir a última perseguição contra o povo de Deus. Parece um contrassenso, um paradoxo, mas é assim. Estamos mesmo a terminar. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Os chifres semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos quando foram apresentados ao profeta, como estando a subir em 1798. E não se esqueçam que esta nação é descrita como sendo o quê? Um cordeiro. Reparem, quando nós olhamos para aqueles animais que descrevem potências, impérios, em Daniel 7, que animais é que nós vemos? Animais medonhos. Se qualquer um de nós sonhasse com aqueles animais de noite, tinha um pesadelo, seguramente. Reparem, um leão com asas de águia, um urso com dentes de ferro, com um leopardo com 4 cabeças, um dragão terrível com 10 chifres e chifres de ferro e dentes de ferro e não sei quanto. Reparem, são tudo animais estranhos, mas quando chegamos... e a primeira besta do Apocalipse 13 também
é uma besta medonha. Mas quando chegamos ao segundo animal do Apocalipse 13, é um cordeiro. Um cordeiro não mete medo. Depende. Reparem, porquê que a segunda nação é descrita por um cordeiro? Sabem, quando nós vamos à procura da palavra cordeiro em todo o livro de Apocalipse, várias vezes a palavra cordeiro surge. Mas há uma só vez em que a palavra cordeiro não se aplica a Cristo, em Apocalipse 13. Todas as outras vezes em que a palavra cordeiro aparece no livro de Apocalipse é para se referir a Cristo. Agora reparem, tirem daqui uma conclusão importante. Se a nação descrita pelo cordeiro com 2 chifres representa os Estados Unidos, e se os Estados Unidos são simbolizados por um cordeiro e o cordeiro é símbolo de Cristo, o que é que isto significa? Que essa nação teria uma aparência de quê? Uma aparência cristã. É isto, amigos. Uma aparência cristã. Mais. E estes chifres semelhantes aos do cordeiro indicam, como aqui Ellen White nos diz, juventude, inocência e brandura. E estas características caracterizaram os Estados Unidos durante décadas e décadas, séculos. Reparem, eu gosto de fazer... Deixem-me fazer aqui um parênteses, que eu gosto de dizer isto, porque há muitos que ficam tão concentrados naquilo que os Estados Unidos estão para fazer ao povo de Deus no tempo do fim, e que nós já vimos, e volto a dizer, será uma perseguição de âmbito mundial contra o povo de Deus, mas há tantos que ficam tão concentrados naquilo que os Estados Unidos ainda irão fazer no futuro, que esquecem-se de ver as boas coisas que os Estados Unidos tiveram ao longo da sua história até agora. Isso também não podemos esquecer. Sabem que a razão pela qual o mundo goza de grande liberdade deve-se aos Estados Unidos? A maior parte das invenções que nós hoje gozamos, a eletricidade, o telefone, a internet, etc., onde é que foi descoberto? Estados Unidos da América. Onde é que começou a internet? Onde é que começaram os satélites? Onde é que começou tudo? Estados Unidos da América. Porquê é que nós hoje temos internet, temos YouTube, temos Facebook, temos redes sociais, onde nós podemos livremente comunicar uns com os outros e sem pagar nada? WhatsApp, não sei... Onde é que isso surgiu tudo? Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América ainda são um grande baluarte de liberdade. Não podemos esquecer isto, irmãos. Sabem que uma vez comprei um livro, que estava à venda numa livraria, que mostrou que depois da Revolução do 25 de Abril de 1974, sabem porquê que Portugal não caiu sob uma ditadura comunista? Porque os Estados Unidos interviram. Quantas e quantas vezes os Estados Unidos já interviram para salvar nações de caírem no abismo? Bom, nem sempre tiveram a vitória, mas muitas vezes os Estados Unidos... Porquê que a Europa se recuperou da Segunda Guerra Mundial? Devido ao grande plano Marshall, que veio de onde? Estados Unidos da América. Onde é que a Igreja Remanescente fundou? Onde é que a Igreja tem sido dirigida? A Igreja Remanescente, a partir dos Estados Unidos da América. Vocês sabem que, por exemplo, em termos de orçamento da nossa Igreja, durante décadas e décadas e décadas, 70% a 80% do orçamento mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia vinha dos Estados Unidos da América. Hoje esse valor está nos 60%. Mesmo assim, uma nação 60% e todas as restantes nações do mundo dão 40%. Os Estados Unidos têm sido uma nação abençoadíssima e têm abençoado imenso o mundo. Não nos podemos esquecer disto, porque senão não fazemos justiça a esta nação. Agora, há coisas lá erradas? Se há. Mas também há muita coisa boa. Só mais um slide. Entre os exilados cristãos, 1 ou 2. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América do Norte e procuraram refúgio contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, havia muitos que decidiram estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. E estes dois pilares, isto é que são os 2 chifres. Os chifres são símbolo de força. Quais são os 2 grandes fundamentos que deram força aos Estados Unidos? A sua liberdade civil e a sua liberdade religiosa. Não há nação na história que tivesse até hoje tido tanta liberdade como os Estados Unidos da América. Ainda bem que eu não sou americano, porque senão vocês diziam, está a defender o país deles. Sim, pode. É verdade, irmã.
Exatamente, exatamente. É um mistério, irmã. Da mesma forma que é um mistério porque é que Lúcifer, que era tão beneficiado no céu, era um querubim protetor, de repente ele se vira contra Deus. Como é que uma nação, esta que estamos a falar, que tem sido tão beneficiada por Deus na sua história e tem beneficiado tanto outros, como é que esta nação um dia se vai voltar contra Deus? Mas é um facto. Exatamente. Agora, eles vão estar tão cegos que vão pensar que ao fazer isso estão a prestar culto a Deus. Quando eles instituírem uma lei nacional para observar o dia de repouso no domingo, eles vão pensar que estão a fazer algo a favor de Deus. Mas ao pensarem que estão a fazer algo a favor de Deus, na realidade estão a fazer contra Deus. Bom, as suas ideias foram transcritas na Declaração da Independência, que estabeleceu a grande verdade, olhem aqui, de que todos os homens são criados iguais. Está na Declaração de Independência dos Estados Unidos, irmãos. E eu pergunto, isto é bíblico ou não é bíblico? Isto é bíblico. O que é bíblico? Todos os homens são criados iguais. E dotados de um inalienável direito à vida, liberdade e procura de felicidade. E isto faz parte ainda da Constituição norte-americana. Pai, se vocês estudarem a fundo a história dos Estados Unidos, vocês sentem um bocadinho de inveja por esta nação, uma nação fabulosa. E a Constituição garante ao povo o direito de se governar a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e administrem as leis. Foi também concedida a liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar Deus segundo os ditames da sua consciência. É aqui. Este é que é o último slide. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios, olhem aqui, não sou eu que o digo. Estes princípios, que princípios? Republicanismo e protestantismo. São o segredo do seu poder e prosperidade. Isto não é dito por mim, isto é dito por alguém que foi inspirado por Deus. Os oprimidos e desprezados de toda a cristandade têm-se voltado para esta terra com interesse e esperança. Milhões de pessoas têm aportado nas suas praias e os Estados Unidos alcançaram lugar entre as mais poderosas nações da Terra. Quantas pessoas não foram para os Estados Unidos à procura de liberdade? Vieram de países oprimidos, massacrados, chegaram aos Estados Unidos, encontraram liberdade, puderam prosperar na vida. Que grande nação. Agora, imaginar que esta nação que tem sido tão abençoada um dia se vai voltar contra Deus? Mas isso é a verdade. Isso é o que iremos ver da próxima semana. Hoje vamos ficar por aqui. Vamos terminar com uma oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, por mais uma vez nos teres dado este privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome e em Teu nome, Senhor, termos estado a estudar mais um capítulo ou mais uma parte desta Tua revelação. Muitíssimo obrigado, Senhor, por nos ajudares a compreender a história do Teu povo, por nos ajudares a compreender a profecia e por nos ajudares assim a compreender em que momento da história que nós nos encontramos hoje. Muito obrigado, Senhor, porque Tu sempre tiveste um povo ao longo de todos os períodos da história que Te honrou, que quis fazer a Tua vontade e permite, Senhor, que hoje, neste momento da história, nós possamos fazer parte desse povo que Te quer honrar e glorificar. Ajuda-nos, Senhor, a honrar sempre o Teu santo dia de sábado, o memorial da criação e do nosso Deus Criador. E ajuda-nos a compreender que a razão pela qual nós podemos e devemos adorar-Te é porque Tu és o nosso Criador e o nosso mantenedor. Leva-nos agora em bem aos nossos lares, dá-nos uma boa noite de repouso e descanso e a continuação de uma boa semana. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.